Tudo pode acontecer. Clube do Remo enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, numa situação relativamente parecida para as duas equipes. Ambas estão pressionadas e os treinadores sendo muito contestados pelas torcidas. Vamos falar sobre esse jogo de logo mais pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A? Chega mais com o RemoCast. E antes de te falar sobre esse jogão, aqueles 3 pedidos iniciais, te inscreve no canal do RemoCast, curte este e os nossos outros conteúdos e compartilha com aquele amigo e com aquela amiga que gosta de um bate-papo de Clube do Remo para vir fazer parte aqui desta comunidade. Bom, galera, vamos lá. O que a torcida pediu não aconteceu. Juan Carlos Osório segue como técnico do Clube do Remo, muito se falou, muito se especulou. O fato é que a equipe já está em Minas Gerais e está preparada para enfrentar o Atlético Mineiro. Algumas notícias, logo após o Repar, preocuparam e muito, logicamente, além da atuação, né? Teve a questão que foi falado que os jogadores não fizeram o que o técnico pediu naquela primeira partida lá em casa contra o Mirassol, ou seja, tudo aquilo que a gente viu no primeiro tempo saiu da cabeça dos jogadores, foi informação que trouxe lá o Abner Luiz, será que isso procede mesmo, né? E também teve a outra situação de que o presidente Tonhão pediu para o Osório escalar o time titular da Série A no Repar e isso não foi cumprido. Ou seja, os bastidores estão ali muito quentes, muita coisa está sendo falada, e se de fato o clima está pesando lá dentro do vestiário, é uma situação que a gente precisa se preocupar e muito, né? Principalmente com esse início de competição, 2 partidas, o Remo somou apenas 1 ponto. O fato é que o bicho que faltava ser pago, aquela premiação pelo acesso para os atletas, já foi pago, ou seja, tem a motivação financeira. Resta saber como é que o time vai responder logo após toda essa pressão que ocorreu no Repar. Agora vamos entrar com o time de Série A, né? O time titular, o time principal. Inclusive, na relação de atletas, na relação daqueles que estão e estão disponíveis para o jogo, não teve muitas surpresas, algumas coisas estão sendo contestadas, a gente já vai falar sobre isso. Antes de mais nada, já deixa aí o teu comentário, se está muito mordido com o técnico, qual é a tua expectativa para esse jogo, vai ser uma panela de pressão lá na Arena MRV, como a gente falou aqui inicialmente, o Atlético Mineiro também está pressionado, a gente quer muito saber a tua opinião. Deixa o comentário aí, aproveita, já arrasta para o lado, deixa o hype, o like também, isso ajuda pra caramba o YouTube distribuir o RemoCast e trazer cada vez mais gente aqui para esta comunidade. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita. Vamos falar, galera, desse time do Remo, dos relacionados para a partida lá em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, daqui a pouco, 8 horas da noite. Goleiros Marcelo Rangel e Igor Vinhas. João Lucas vai ser o único lateral direito relacionado. O doutor Jean Clay falou numa entrevista lá na Rádio Liberal que o Marcelinho está fora devido a um quadro de virose. Na zaga tem Klaus, Marlon, Kaique Almeida e Léo Andrade. Na lateral esquerda tem um retorno do Sávio, também o Cufré. Ali o meio de campo com Patrick de Paula, o Catarose, Zé Ricardo, Zé Wellison, Leonel Pico, Iago Pikachu, está sendo escalado aí no meio de campo pelo Osório, além do Vitor Bueno. No ataque, as opções são Diego Hernandes, João Pedro, Rafael Monte, Aleph Manga e o Nico Ferreira. Então, tá fora aí diversos jogadores, né, que se destacaram, entre aspas, em algumas partidas do Campeonato Paraense, além de alguns remanescentes aí da campanha do acesso, como é o caso do Jaderson, do Pavani, do Pana também. O próprio Freitas tinha feito uma boa partida contra o Águia, não entrou no Repá, também está fora da relação. São esses 20 jogadores que estão aí disponíveis para o técnico Juan Carlos Osório. Ao que tudo indica, ele vai repetir a escalação
contra o Mirassol. Aquela escalação, pensa, né, sem o lateral esquerdo, como a gente comentou aqui, inclusive naquele jogo, né, em muitas situações da partida, estava pedindo aquele apoio ali pelo lado esquerdo, como ele inventou de colocar um zagueiro lá desde o primeiro tempo, né, não tinha aquela opção. Então, a tendência é que se repita essa escalação. Vamos ver se, como foi contra o Mirassol, o Remo vai fazer aquela marcação-pressão também fora de casa contra o Atlético Mineiro, né? Muito provavelmente aqueles minutos iniciais do jogo vão ser de pressão da equipe da casa. O Remo vai ter que se defender bem, né? Ali no jogo contra o Mirassol, era o Manga que estava fazendo as vias ali daquela ala esquerda. O cara correu para caramba, inclusive voltava para marcar. Então, essa é a tendência. Se ele mantiver, se o Osório for de manter ali uma coerência, vai ser o mesmo time que entrou contra o Mirassol e fez aquele excelente primeiro tempo. Muito possivelmente vai ser repetido para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Resta aí a questão das opções, né? As opções para o segundo tempo, para em caso de lesão, na hora que ele for fazer alguma modificação, se o Osório vai continuar inventando moda e colocando o jogador fora de posição, fazendo improvisação, que ele diz que não é improvisação, mas todo mundo sabe que o nome é esse. E então deixa aí nos comentários, tu gostaste aí dessa relação de jogadores? Está faltando alguém? Alguém teria que sair daí dessa relação? Lembrando que o Remo joga pelo Campeonato Paraense já na quinta-feira, logo depois, menos de 24 horas após ter começado a partida da Série A contra o Atlético, o Remo já vai entrar em campo lá em Castanhal com a outra equipe, com a equipe B, também aí sendo dirigida pelo auxiliar fixo lá da comissão técnica do Clube do Remo. Tá? Vamos falar um pouco desse adversário, galera, também. O Atlético Mineiro tá bastante pressionado, torcida tá cobrando muito o Sampaoli e a reclamação é, de certa forma, parecida. Né? Então, o Sampaoli e o Osório são dois técnicos meio loucos, né? Vai ser um encontro, vamos dizer assim, dos malucos da Série A. A torcida lá tem reclamado muito também de jogador fora de posição, de invenções ali inesperadas do técnico. Então, doido com doido, vamos ver o que vai sair desse jogo. O Remo tem que tomar muito cuidado, porque como está sendo muito cobrado, muito possivelmente o Atlético vai vir para uma pressão inicial. A gente está vendo aí a escalação do Atlético naquela partida contra o Red Bull Bragantino, na derrota, né, contra o Red Bull Bragantino, o Atlético que tem a mesma campanha do Clube do Remo, um empate e uma derrota. O Atlético entrou com Everson, com Preciado, Juan, Alonso, Renan Lodi, 3 jogadores de meio de campo, Alan Franco, Maicon e o Vitor Hugo. No ataque, Dudu, Bernard e o Hulk. Então, no papel, é uma equipe muito boa, inclusive com opções de ataque. Esse time aí tem Scarpa no banco, tem o Coelho no banco, Renier, tem um garoto novo lá que está estreando, o Cissé também, que é um bom jogador. Então, é uma equipe, de fato, que o Clube do Remo precisa se preocupar. É uma equipe perigosa, que tem situações perigosas ali de ataque, principalmente pelas pontas. Então, tem que cuidar das laterais defensivamente. Não dá para acontecer como foi no Repac, praticamente ali o lado esquerdo virou um corredor para o rival atacar. Então, a gente fica aqui na expectativa, né, de como o Osório está pensando, como é que ele está armando esse time. E eu quero saber de ti, deixa aí nos comentários qual é a tua expectativa para esse jogo, deixa aí o placar também, se tu tá otimista. Eu digo que tudo pode acontecer, apesar da desconfiança que a gente tem no técnico, né, principalmente devido à forma, né, que se apresentou no segundo tempo contra o Mirassol e no Repá, durante praticamente o jogo todo, a desconfiança é grande. Mas, como eu falei, tudo pode acontecer, o Remo pode sim surpreender, a gente vai estar aqui torcendo para isso. Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião, deixa o like, o hype, te inscreve no canal. Depois do jogo a gente está de volta para bater um papo. Saudações azulinas e até a próxima.